Olá, passando para fazer algumas reflexões da palavra do Senhor, de experiências, coisas que a gente ouve falar, coisas que a gente vivencia, coisas que a gente fala e só entende que estava errado quando a gente vive uma situação, e há situações que a gente comenta e que a gente tem uma opinião acerca da situação, e tem coisas que são bíblicas. Coisas que são bíblicas não tem como mudar. E a opinião, quando é só o que a gente pensa, é irrelevante, né? Tem coisas que cada um pensa de uma forma e tá tudo bem, e tem coisas que são bíblicas. Tem experiências que nós vamos ter, situações que nós vamos vivenciar, e a gente vai lembrar de algo que a gente falou contrário a alguém algum dia. É isso que eu tô falando. Quando se trata do que a Bíblia diz, independente do que a gente pensa ou fala, é o que a Bíblia diz. Não tem como mudar. Mas tem opiniões que a gente dá acerca da vida do outro que a gente não passou e a gente não tem noção. E às vezes a gente comenta e depois a gente se vê na mesma situação e vai entender por que a outra pessoa teve uma reação da qual a gente condenava ou criticava, e a gente se pega fazendo o mesmo. E para isso eu quero ler alguns versículos bíblicos para falar sobre família, né? Sobre pais, sobre responsabilidades dos pais, sobre responsabilidade dos filhos. É sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo. E eu quero ler alguns versículos. A Bíblia tem explicação para tudo. Ela não vai falar na linguagem, às vezes, que a gente entende claramente que é daquela forma para a gente naquele momento, mas de forma geral, o Senhor ele tem uma palavra para as nossas vidas. E eu quero ler aqui o versículo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 12. Pausei que achei que não tinha continuado. Enfim, diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Quero ler também Provérbios capítulo 22 e o versículo 6, que diz assim: Instrua seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Esse é Provérbios capítulo 20, versículo 6. Agora eu quero ler também em Efésios capítulo 6 e versículo 4, que diz assim: Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. E por último aqui, para nossa reflexão, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 4. Mas eu quero ler o 3 também. A igreja deve cuidar com carinho das viúvas, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, são estes que devem tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa, com o sustento dos pais necessitados, retribuindo dessa forma o bem recebido de seus pais e avós. Isto é uma coisa que agrada a Deus. E aí, meditando nesses versículos aqui para trazer uma reflexão para a nossa vida sobre família. Quando os nossos pais eles vão ficando mais velhos, vai surgindo algumas complicações. É rara uma casa onde não tem complicação quando os pais envelhecem. Por quê? Eu sempre comento com as minhas irmãs, principalmente, com as pessoas do meu convívio, que uma pessoa idosa, não é que ela se tornou difícil. Uma pessoa idosa, quando ela é difícil de lidar, na verdade ela foi difícil a vida inteira. A diferença é que essa pessoa mais nova, ela faz as suas próprias coisas. Essa pessoa, ela tem filtros, ou seja, ela pensa o que vai falar muitas das vezes, ela omite comportamentos enquanto é mais nova. E aí o que acontece? Quando vai ficando mais velho, vai mostrando, ela não é que vai piorar a situação, ela não vai ter mais filtro. Este idoso, essa idosa,
tudo aquilo que representa na velhice é o que foi a vida inteira, mas conseguia filtrar, conseguia pensar, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou fazer, e ainda assim era difícil de lidar. Então todo idoso difícil foi um jovem adulto difícil. Porém, como era independente, muitas coisas passavam despercebidas. E quando se torna idoso, torna dependente, torna debilitado em algumas áreas que a gente, no caso os filhos, tem que intervir, onde a gente fica mais próximo e a gente consegue observar esses defeitos gravíssimos. E não tem muito o que fazer, porque às vezes as pessoas comparam o tratamento dos pais com uma criança, né, com o tratamento dos filhos com os pais idosos. Não tem como comparar, porque quando os pais têm uma criança e essa criança faz birra, o que os pais fazem? Conversa, põe de castigo, se não resolver, bate, né? Porque os pais são autoridade sobre os filhos. Aí esses filhos aprendem, esses filhos crescem, vão viver as suas vidas, e aí os pais envelhecem e se tornam dependentes. E esses filhos precisam cuidar desses pais. E aí que começa a dificuldade, porque os filhos não é autoridade sobre os pais, nunca será. Mas os filhos, ao mesmo tempo que não é autoridade sobre os pais, está ali assumindo uma responsabilidade de cuidador, de zelar para o bem-estar ou pelo bem-estar deste idoso, dessa idosa, e precisa tomar decisões que esse idoso não está de acordo. Aí entra toda uma situação, porque o filho ele tem que tomar algumas decisões que os pais não concordam, e tem coisas que dão para relevar, tem coisas que não dão para relevar, que é preciso fazer. E aí fica esse confronto e essa dúvida, tipo, qual é o meu limite enquanto filho? Porque os pais não têm esse limite, os pais corrigem, batem, põem de castigo, faz o que quer, porque são filhos. E os pais são autoridade total sobre os filhos. Mas nós, enquanto filhos, não somos autoridade sobre os nossos pais. Eles têm vontades próprias. Às vezes a pessoa fala, o idoso envelheceu, virou criança. Não virou, não. O idoso, ele precisa de cuidados, principalmente quando a mente dele é boa. Ele precisa de cuidados, mas ele está lúcido, ele sabe qual é a sua função enquanto filho, enquanto filha. E ele não vai aceitar você mandando quando foi um jovem, um adulto que não aceitava muita correção, que não aceitava conselhos, enfim. Então, pensando sobre essas coisas, igual eu já falei aqui em algum vídeo, que eu tenho um grupo das minhas irmãs para tratar de assuntos familiares, e às vezes a gente se pega sem saber o que fazer. Antes era com a minha mãe, né? Agora é com o meu pai. A minha mãe acamada, achando que tinha várias doenças, sendo que ela não tinha nada, né? E a gente ali falando que ela podia comer, que ela podia andar, e era uma escravidão. Então é sobre isso. Onde o cuidado e o zelo pelos pais torna-se uma escravidão. E qual tem e deve ser o nosso comportamento enquanto isso? E aí, meditando na palavra, nós vamos ver os aconselhamentos. A palavra do Senhor, ela tem conselho para os filhos, ela tem conselho para os pais. Se nós seguirmos os conselhos do Senhor, as coisas se tornam mais fáceis. Não são tão fáceis quando estes pais eles têm alguma doença, são acometidos de Alzheimer. Tem outras doenças que também trazem o esquecimento, que agora eu não estou lembrando. Não sei se é Corpos de Levi, eu não lembro. Quando eu estudei, a gente estuda tanto, depois a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas não é só Alzheimer que traz esquecimento, tem algumas outras doenças. Então, fica mais difícil porque essa pessoa vai esquecer do combinado. Mas tem idosos que são lúcidos, mas não querem entrar em acordo com os filhos. E aí torna muito difícil, porque aí entra o que eu tinha falado. Quando a gente não viveu essa situação ainda, a gente acha assim, a gente vê um idoso na rua, por exemplo, como que pode, o idoso normalmente anda no meio da rua, atravessa a reviria, só que eu cheguei à conclusão que se o idoso tá atravessando a reviria é porque ele foi um jovem adulto que atravessou e tá tudo bem. Se ele sobreviveu todos esses anos, é lógico que não tem a mesma destreza, não tem a mesma habilidade para correr, mas enfim, às vezes eu fico olhando idosos atravessarem a rua e falo, meu Deus, aí depois eu lembro, não, é um costume desde sempre, a diferença é que o idoso não tem a mesma rapidez para atravessar, enfim. Então, que eu me perdi aqui.
Vamos voltar aqui para o versículo, às vezes eu lembro que eu ia falar. Se nós seguirmos a palavra, fica mais fácil. Por quê? A palavra do Senhor diz, que nós lemos aqui, para os pais não provocar a ira dos filhos, mas antes ensinar de acordo com a palavra do Senhor. Não é de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente quer, de acordo com a palavra do Senhor. Nós lemos também em Provérbios que nós precisamos ensinar a criança no caminho que se deve andar, para quando chegar mais tarde não se desviar dele. Nós lemos também em Êxodo que é preciso cuidar das viúvas. Antigamente, né, não tantos anos assim, não tinha aposentadoria. Então, as pessoas idosas ficavam desprovidas de sustento se não tivesse os filhos para sustentar. Então, ali, acho que é Paulo escrevendo para Timóteo, falando como deveria ser, que a igreja deveria acolher as viúvas, né? Mas, se essa viúva tivesse filhos ou tivesse netos, quem teria que cuidar são os da própria casa. Por isso que fala, aquele que não cuida da sua própria casa, ele é pior do que o infiel. Por quê? Se uma pessoa tem um idoso em casa, uma pessoa debilitada em casa, por que vai deixar que outros cuidem se a família precisa abraçar esse idoso, essa pessoa? Só que aí tem alguns porém. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antigamente não tinha aposentadoria, não tinha cuidados, não tinha ajuda financeira, vamos dizer assim. Hoje em dia é diferente, nós vivemos em uma outra situação, onde idosos são aposentados e têm condições financeiras. Então, tornando melhor no sentido de que um filho, ele não tem que trazer seu pai para sua casa. Um filho não tem que ir morar com o seu pai. Esse filho, ele pode dar assistência como? Arrumando alguém para cuidar, né? Igual no meu caso, eu sou cuidadora. Igual meu pai agora tá precisando de alguém para que ajude, que a minha irmã tava limpando. Quando era aqui na nossa cidade, Muriaé, a gente que ajudava. Agora tá na outra cidade dele, minha irmã tava ajudando, só que é sobre isso. O familiar, o pai e a mãe, ele acha, ele não ajuda, ele não colabora para que as coisas cooperem para o bem. Por quê? Essa minha irmã se disponibilizou em trabalhar para ele, em fazer as coisas. Minha irmã é extremamente caprichosa, é maravilhosa. E aí meu pai não está satisfeito com isso, porque meu pai queria continuar na cidade que ele estava, porque ele estava à vontade, um jovem, né? Ficou viúvo, achou que é jovem. E na cidade que ele voltou é onde nós fomos criados, todo mundo conhecia minha mãe, então lá ele tá mais limitado, vamos dizer assim, ele tá revoltadíssimo. Então ele tá fazendo de tudo para nós trazermos ele para a cidade maior novamente, só que a gente não vai trazer, porque aqui ele coloca a vida dele em risco e a nossa também. Então o que a gente está procurando é alguém para trabalhar para ele lá, porque também tem meu irmão com síndrome de Down. Então, é sobre isso. Às vezes, quando nós vemos um idoso que está morando sozinho, os filhos só dão assistência de longe, quando a gente não viveu a situação, e é lógico que há exceções de filhos que não ligam para os pais, mas eu não estou falando dessa exceção, eu estou falando dos filhos que cuidam dos seus pais, que se preocupam, mas os pais não fazem por onde. E aí é preciso que esses filhos, eles dão assistência de longe, porque fica inviável. Nós temos a nossa família, nós temos nossos filhos, nossa casa, nós estamos vivendo o nosso momento, a nossa vida. Não nos dá direito de abandonar os nossos pais, mas também não dá o direito deles de achar que nós somos obrigados a ficar inteiramente à disposição deles. E é sobre isso. Às vezes o idoso, ele acha que o filho tem a obrigação de ficar à disposição deles. Enquanto nós éramos crianças pequenos, eles não cuidavam de nós em tempo integral, eles tinham os afazeres deles, eles davam ordens e a gente tinha que cumprir. E quando a gente cresce, tem a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, enfim, a nossa vida para viver, a nossa vida não pode parar por causa deles. Nós precisamos dar assistência a eles. E quando fala para que os pais, eles não provoquem a ira dos filhos. E às vezes não é só o pai quando tem um filho pequeno, às vezes o pai quando já tem um filho adulto, idoso, né? Tá ali provocando a ira dos filhos a todo momento. Como essa provocação de ira? Dificultando o nosso cuidado. Porque os filhos que amam os pais, eles querem cuidar do pai da melhor maneira.
Eu lembro que quando a minha mãe nem estava doente ainda, nem nada, eu falava com meu esposo, olha, se a minha mãe precisar de cuidados, eu vou trazer ela para nossa casa. A nossa casa não vai ficar com mau cheiro, que não tem aquelas casas de idosos que tá com mau cheiro e tal. Eu pensava, a cama da minha mãe vai ser igual do hospital, vai ser aquele forro lá, né, que não passa pro colchão, né? Vou limpar com álcool. Eu ficava imaginando como eu cuidaria da minha mãe, ia comprar os melhores cremes. Eu fazia, assim, pensamentos maravilhosos, mas a minha mãe era uma luta. Eu louvo a Deus que minha mãe morreu sem uma ferida. Ela ficou acamada mais de 1 ano e meio, 2 anos, eu não me lembro. E ela não morreu com nenhuma ferida, porque ao fazer o curso de cuidador de idosos, eu aprendi muito sobre virar o idoso, o óleo de girassol, que é excelente, hidratar bem o corpo do idoso com cremes bons, enfim. Isso aí a gente conseguia fazer, mas na marra, que a minha mãe não gostava. E colocar meia, que às vezes estava meio frio. Então, assim, às vezes nós, enquanto filhos, queremos oferecer o nosso melhor, mas nós temos tempo corrido e limitado, porque eu lembro que eu trabalhava à noite, eu tinha minha casa para cuidar, e eu chegava e ia cuidar desses detalhes da minha mãe, até não aguentar mais e arrumar alguém para cuidar dela, né? E eu só tava ali para auxiliar. Então, quando a gente trabalha para alguém, igual no caso, eu sou cuidadora, trabalhava à noite, chegava em casa, cuidava da minha mãe. Mas quando a gente é cuidadora é diferente, porque não envolve sentimento. Por mais que a gente quer oferecer um trabalho com excelência e devemos fazer isso, mas não envolve sentimento e não envolve uma obrigação. Porque se você tá num trabalho e você começa a ter dor de cabeça, o que você faz? Sai. Mas com um pai e uma mãe, como é que você abandona? Não tem como. Então esse vídeo é sobre isso. Quantas vezes nós criticamos um filho, uma filha que não está ali presente com os pais, mas a gente nem procura saber se esse filho, essa filha está presente na vida dele no sentido de cuidado, de observar o que está precisando, mas deixa viver a vida deles, porque às vezes é preciso deixar essa pessoa quebrar a cara. Às vezes é preciso deixar esse idoso entender que ele precisa das pessoas, porque o idoso às vezes se torna arrogante. Às vezes o idoso se torna tipo, todo mundo tem que estar à minha disposição, tem que fazer a hora que eu quero. Não tem muito isso? Tem que fazer a hora que eu quero, que não é assim. Nós fazemos como e quando dá, porque nós temos uma vida para viver. E o vídeo é para falar para nós filhos, né? Que nós não temos a obrigação de parar a nossa vida por causa dos nossos pais e nós não temos que sentir culpados por isso. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós não podemos desamparar os nossos pais, mas isso não quer dizer que a gente tem que estar na casa deles ali todo dia, toda hora, todo momento, não. Nós temos que saber estar com saúde, tá alimentando direitinho, tá ok, porque eles também têm a vida deles para viver, e às vezes a gente acaba sufocando querendo proteger, como filho, quando a gente quer proteger demais, a gente impede deles crescerem. Assim são os nossos pais idosos, quando a gente começa a proteger demais, querer mandar, porque às vezes a gente se pega querendo mandar nos nossos pais, querendo impor coisas que eles não vão fazer. Então eu acho que o maior desafio dos filhos é entender que o pai idoso não é uma criança. O pai idoso sabe o que quer. Só que tem coisa que a gente vai ter que pôr limites, porque se der ruim, igual eu falei pro meu pai um dia, quem vai ser responsável em cuidar seremos nós, filhas. Então, a gente às vezes precisa bater de frente com esse pai, com essa mãe, e às vezes é muito estressante, é cansativo, é desgastante, porque fica aquela situação, eu tô desrespeitando meu pai e minha mãe, mas precisa ouvir verdades, e aquela luta interna, luta emocional. Eu louvo a Deus que eu fiz o curso de terapeuta, isso me ajudou bastante, porque eu não sei como eu conseguiria sobreviver a tantas pressões, e vivenciando tudo novamente, de vira e mexe meu pai levando como uma questão lá, e ainda bem que somos muitas irmãs, a gente pode conversar entre nós, mas traz assim, são tempestades. Então esse vídeo é para dizer para você que é filho, que é filha, que está enfrentando a mesma coisa. Procure não ouvir muito o que os outros falem, procura orar ao Senhor e ser direcionado pelo seu coração, embora a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas quando eu digo seu coração é no sentido de... você está se sentindo escravizada pelos seus pais? Porque tem pais que escravizam. Tem pais que pegam aqueles que são mais frágeis e escraviza aquele que é mais frágil. Então, assim, eu tenho um coração no sentido... eu sou fácil para ajudar, gosto de ajudar, mas se eu perceber que a pessoa está explorando a minha boa vontade, acabou. Eu falo não
sem preocupar, seja meu pai, minha mãe que já faleceu. Então, assim, eu não tenho essa dificuldade de falar não, mas desde que eu entenda isso. Então, é sobre isso que eu quero dizer. Se você perceber que seu pai e sua mãe tá passando do limite, começa a colocar limite você, que é você quem vai cansar. Principalmente se você tem esposo, tem esposa, tem filhos. Não abandone a sua casa por causa do seu pai e da sua mãe. Porque a Bíblia diz o contrário. O filho deixa pai e mãe e vai unir-se a uma mulher e vai formar uma família. Então, o seu compromisso, homem, é com a sua esposa e com seus filhos. O seu compromisso, mulher, é com o seu marido e com os seus filhos. Ah, mas eu tenho que cuidar do papai e da mamãe. Tem, mas você, antes de cuidar do seu pai e da sua mãe, tem a obrigação do seu lar. Então, faça o melhor para o seu pai, o melhor para sua mãe, desde que seu lar não seja prejudicado. Porque, às vezes, o que o idoso está fazendo é uma manha, é uma exploração, é uma escravidão dos filhos. Então, nós temos que saber separar essas coisas. Até onde esse pai depende de mim, até onde essa mãe depende de mim, ou ela está me escravizando achando que eu tenho que recompensar o que ela fez por mim. Enquanto eu sempre falo, né, que nós mães somos abençoadas por poder gerar filhos. Então, os nossos filhos não nos devem nada, pelo contrário, nós fomos abençoadas em gerar filhos. Os homens da mesma forma, os filhos não devem nada para os pais, no sentido de que tem que fazer porque eu te criei. É obrigação. A obrigação do pai e da mãe é criar os filhos, é ensinar no caminho do Senhor. E qual é a obrigação dos filhos? É honrar pai e mãe. Mas fala também para os pais não provocar a ira dos filhos. Então não sejamos escravizados pelos pais idosos que manipulam, que falam o que querem, quando a gente dá uma resposta à altura, ah, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu tô idoso. Aí fica aquele veludo, né? Então a gente tem que saber detectar quando é um pai abusivo, explorador, uma mãe abusiva, exploradora, de quando realmente precisa, porque quando precisa a gente vai lá e faz, porque tem que fazer, mas não seja escravizado. Então esse vídeo é sobre isso. E pensando em quando eu estava preparando aqui os versículos para gravar, tá acontecendo uma tiroteio, essas coisas que eu nem tô abrindo a internet para ver esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. O que eu fiz foi orar, né? Orar para que haja menos vítimas possível, para que o Senhor esteja no controle como Ele sempre está. Mas o que me fez refletir também sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro é que muitas das vezes, há exceções, mas muitas das vezes está faltando a palavra do Senhor. Está faltando mães e pais a ensinarem o caminho do Senhor. Está faltando pais não provocar a ira dos filhos. Está faltando a palavra de Deus nos lares, onde as pessoas elas saem desesperadamente por causa do dinheiro e deixam os seus filhos nas ruas. E deixa os seus filhos abandonar. Ah, mas se não trabalhar, como é que vai fazer? O Senhor, Ele sempre tem provisão. O Senhor sempre dá jeito. Eu sigo uma mulher que ela mora em uma favela. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender a ouvir, a assistir coisas verdadeiras, para a gente não ficar com pena onde não é para ter pena, e a entender quando acontece guerras, quando acontece tragédias, é só o reflexo daquilo que está dentro da nossa casa. O que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, naqueles 2 bairros, parece, né? Não é nada diferente do que acontece em cada lar. A diferença é quando junta tudo num ambiente só. Então essa é a diferença, que nós estejamos atentos ao que tem acontecido na nossa casa. Um filho que não obedece aqui e outro filho que não obedece lá, se junta tudo num ambiente só. Se há um pai, uma mãe sem autoridade aqui, outra ali, e se junta tudo num ambiente só. Pessoas que não dedicam aos seus filhos, pessoas que não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos, pior, pessoas que não vivem, porque às vezes a pessoa até prega a palavra, mas não vive essa verdade, para que seus filhos cresçam vendo essa verdade em nós. Então eu estava pensando sobre o Rio de Janeiro que tem acontecido. Antes a gente estava preocupado com aquelas guerras fora do Brasil, aí a gente está vendo agora isso no Rio de Janeiro. Não estou vendo porque eu não estou assistindo, né? Mas eu só orei porque no grupo da família do meu esposo, uma prima pediu para que orássemos, então eu orei. Precisamos orar sempre, mas é o reflexo de tudo o que acontece nos lares. E aí, seguindo essa mulher que mora na favela,
ela cuida de uma filha sozinha e ela trabalha de doméstica e ela aprendeu a guardar dinheiro. Ela disse que ganha R$ 2.000 e ela estava falando como ela consegue. Ela conseguiu comprar um carro e ela andava de ônibus. Ela falou que tinha que sair 4 horas da manhã, levar a filha pequena até uma escola, uma escola particular que ela conseguia pagar, e ficava em tempo integral e voltava para casa até que ela juntou dinheiro, conseguiu comprar um carro. E aí, uma outra mulher que pagava o ônibus também, ela propôs a essa mulher que, ao invés de pagar o ônibus, ela ajudasse a pagar a gasolina. E essa mulher, ela recebia uma cesta básica no trabalho dela, essa outra mulher. E aí, ela propôs dar essa cesta básica para essa mulher do carro, porque essa mulher levava a filha dela para a escola, porque era tudo caminho, né, que ela tinha que percorrer. Ou seja, por mais difícil que é, se nós não mudarmos a nossa mentalidade. E como é que a gente vai mudar? Ouvindo coach? Não. Ouvindo a palavra do Senhor. É não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do entendimento. Qual é a renovação? É lendo a palavra de Deus. É aprendendo da palavra de Deus. Nós não somos escravos, nós fomos libertos. Nós somos libertos. E às vezes as mulheres, elas estão desesperadas e aí elas arrumam muitos filhos e aí o marido bebe e a mulher continua arrumando filho. Mas falta de conhecimento. Não é falta de dinheiro, é falta de conhecimento. Aí o marido mexe com droga, aí essa mulher não tem juízo e vai só arrumando filho, vai arrumando filho, vai arrumando filho, e o homem mexendo com droga, espancamento e violência. Essa criança cresce, vai fazer o quê? Se não houver essa mudança de mentalidade através da palavra, se não for alcançada pela palavra do Senhor, não é verdade? E aí, não tem como mudar. E aí essa mulher que mora na favela, que conseguiu comprar carro, que cuida da filha dela, é uma exceção, infelizmente. E ela disse que ela foi levar a filha dela para uma aula que teria no sábado, porque ela trabalha de segunda a sexta, ela dava faxinas dia de sábado, mas a filha começou a falar: mãe, a gente não tem tempo para nada. Ela dava faxina no sábado e à noite ainda pegava alguns bicos e levava sempre a filha com ela. E aí ela parou de trabalhar, final de semana só trabalha de segunda a sexta. E ela disse que levou a filha pela manhã para uma aula, não lembro que aula que era. E quando ela retornou, umas mulheres chamaram ela para beber. E ela disse: não, eu não bebo, eu vou arrumar minha casa. Ela falou: você tá achando que você mora Falou o nome do bairro, que é um bairro de ricos, né? Você mora na favela e você vai ficar limpando casa, lambendo casa, alguma coisa nesse sentido. Elas estavam indo 9 horas da manhã beber. E elas achando ruim dessa mulher que levou a filha para uma aula e voltou para cuidar da sua casa. Então percebe que é preciso mudança na mente. Não é o bairro, não é o lugar, é a mente. Tem muitos lugares ricos, a diferença é só que não expõe o problema. Mas tem muitas casas de rico que estão uma guerra, está uma tragédia. Mas porque são ricos, mantém tudo ali embaixo dos panos. Mas não quer dizer que não está crescendo filhos ali transtornados, filhos desorientados. Então esse vídeo é para nos alertar. Enquanto estamos preocupados com guerras externas, preocupe com a guerra primeiro da sua casa. Destrói tudo aquilo que traz guerra para sua casa e convida Jesus, que é a paz, para o seu lar. Fala com o Senhor Jesus onde está o seu problema. Qual é o seu problema? Nem todos os problemas são resolvidos assim, mas a partir da nossa mudança na mente, de comportamento, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então você deve orar pelo que está acontecendo no Rio, orar por tudo que está acontecendo de ruim no nosso país, no mundo de forma geral, mas ore para dentro da sua casa. Ore e tenha atitude dentro da sua casa, porque é mais fácil nós olharmos os problemas na casa do outro do que olhar o que está acontecendo na nossa. Porque quando nós olhamos o que está acontecendo lá, nós podemos falar: mas como que pode essa mãe que não viu esse filho fazer o que fez? Como pode essa mulher que não está vendo esse marido, não tem atitude com esse marido? Como pode esse marido que não tem uma atitude com essa mulher sem juízo?
porque é mais fácil falar lá. Mas quando nós olhamos para dentro da nossa casa toda desarrumada, toda bagunçada, e aí nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, aí é difícil, porque é nós que temos que ter atitude, é nós que temos que mudar comportamento, é nós que temos que liberar perdão, é nós que temos que começar de novo e liberar perdão de novo e chorar e falar: Senhor, eu vou fazer porque a tua palavra diz. É mais fácil eu esquecer ou fingir que não está acontecendo nada aqui para olhar o que está acontecendo do lado de fora. Então vamos orar pelas coisas ruins que acontecem do lado de fora, mas vamos orar para aquilo que acontece de ruim na nossa casa. Vamos mudar o comportamento para as coisas ruins que têm acontecido dentro da nossa casa. Se as coisas vão mudar totalmente, a gente não sabe, mas a nossa parte a gente vai fazer. E quando nós encontrarmos com o Senhor, nós vamos poder abraçá-lo. Não sei, né, se a gente vai abraçar o Senhor, mas a gente vai poder entender que o que era para nós fazermos com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, nós fizemos para a glória de Deus. Então, tem as guerras externas. Vamos orar para as guerras externas, onde nós não podemos ir, o Senhor pode ir, mas vamos olhar e orar para aquilo que acontece dentro de nós, dentro da nossa casa, e vamos agir, vamos ter uma oração, vamos orar e ter ação. E finalizando sobre os idosos, né, que é o que eu comecei, precisamos ter esse cuidar dos nossos pais e não ser escravizados por ele. Vamos zelar pelo bem-estar deles, sem perder o nosso bem-estar. Isso não é egoísmo, isto é inteligência emocional, isto é obediência à palavra do Senhor. Cada qual no seu lugar, cada um no seu devido lugar, cada um tendo o que a Bíblia diz. É filhos não provocando a ira, pais não provocando a ira dos filhos, é filho honrando pai e mãe. Quando as coisas saem do lugar, não somos nós que vamos colocar, mas é o Senhor no tempo dele. O que nos cabe é orar e fazer a nossa parte. Se o outro não quer, se o pai é ranzinza, se o pai tá difícil, deixa ele no cantinho dele. Só ore para que o Senhor trate com ele. Só ora e faz aquilo que está ao seu alcance. Não faça além. Não faça além, porque quem faz o impossível é Deus. Você é limitada, você é limitado. Se você fizer além do que você consegue, você vai adoecer. Você não vai poder nem cuidar da sua casa, dos seus. Então, antes de cuidar do seu pai, da sua mãe, cuide da sua vida, cuide da sua família. Esteja bem para a sua família, para que você possa oferecer o seu melhor lá fora, mas tendo a sua casa em paz, para que não haja guerra. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa batalha.